Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao raciocínio da estrutura do parágrafo. Na aula anterior, eu expliquei para vocês como é que se constrói um parágrafo de introdução bem organizado, mostrei alguns modelos para vocês, né? Vocês viram lá que tem um modelo padrão, tem um modelo por alusão histórica, por citação. Vocês viram também o modelo por questionamento, quando se faz uma pergunta. Perceberam ali que naquelas introduções que eu mostrei para vocês, no exemplo, eu sempre estava chamando a atenção para a questão da estrutura. Olha, a gente percebe que aqui tem começo, tem meio e tem fim. Por quê? Porque a gente vai falar justamente disso nessa aula, a questão do parágrafo, tá? Vocês têm que ter muita atenção com a estrutura do parágrafo, porque observe o seguinte, o seu texto é um conjunto de parágrafos, tá ali. Eu disse para vocês que o ideal na dissertação argumentativa para o Enem é que vocês façam quantos parágrafos? 4. Foi essa a orientação que eu dei durante as aulas, não foi isso? E além dessa estrutura, eu falei para vocês que os parágrafos, eles têm que ter mais ou menos a mesma proporção, ou seja, você não vai fazer um parágrafo de introdução longo demais. Por exemplo, um parágrafo de introdução com 15 linhas. É um parágrafo muito extenso. Como é que você vai desenvolver seu texto se ali na folha da redação só vai ter 30 linhas? E se na introdução só precisa você colocar a sua tese, só precisa você colocar obrigatoriamente o tema e a tese, tá certo? Por isso tem que ter um equilíbrio, tá? No desenvolvimento, que o nome já diz, né, que você vai desenvolver, deve ser os parágrafos mais longos do seu texto, eles vão ser mais longos, mas você tem que ter cuidado, porque ainda tem o parágrafo de conclusão. E aí, se você deixar os parágrafos de desenvolvimento muito extensos, como é que você vai finalizar seu texto? Por exemplo, com apenas 2 linhas. Será que vai ficar legal? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ter um equilíbrio, tá? E qual é o conselho que eu dou? Qual é a dica que eu sempre dou? É prática. A redação é prática. Vocês devem praticar bastante, tá certo? Eu trouxe aqui mais dicas em relação a isso. Vou falar um pouco mais também sobre a questão da estrutura do parágrafo com vocês, tá certo? Observe aqui esse slide. Já coloquei logo em cima a atenção, porque são coisas que geralmente parecem ser bastante óbvias, mas que quando nós, professores de redação, vamos pegar textos para corrigir, a gente percebe que são erros bastante comuns, tá certo? Por isso que é importante eu falar disso, é importante que vocês também fiquem bastante atentos. Se você não faz nenhum dos problemas que eu irei apontar, ótimo, mas se você faz, muito cuidado. Observe aí o primeiro tópico. É preciso deixar um espaço antes de iniciar um parágrafo mais ou menos de 2 centímetros. Às vezes o aluno, professor, é óbvio que sim. Todo mundo sabe que para iniciar um parágrafo, eu não vou iniciar lá topando na margem esquerda. Eu vou sempre dar um espaçamento. Mas o que é que sempre acontece? Quando nós, professores, vamos pegar redações para corrigir, a gente percebe muitas vezes que o aluno não coloca o espaçamento ali no parágrafo, não. Tá certo? Eu coloquei aí mais ou menos 2 centímetros, mas você deve lembrar que lá atrás, quando você começou a ser alfabetizado, começou a escrever produção de textos, a professora do ensino fundamental de vocês sempre dizia que deveria deixar um espaço numa primeira linha do parágrafo. Pedia, você coloca os 2 dedos, coloca aqui os 2 dedos perto da margem esquerda, e aí que você começa. Essa informação parece óbvia, é óbvia, mas muitos alunos não aplicam na hora da redação. Uns eu já percebi que não fazem isso para poder economizar linhas, né? E outros é porque realmente esqueceu dessa regrinha, porque não escreve bastante, não tem a prática da escrita. E isso é muito importante que a gente destaque para que sua redação esteja bem organizada e que o avaliador, na hora que olhar para o seu texto, ele já consiga perceber onde é que está a introdução, onde é que está o desenvolvimento e onde é que está a conclusão. Isso é muito importante, porque senão o que acontece? Vai ficar aquele texto imenso, parece que tem apenas um parágrafo só. E se seu texto, e se isso acontecer com o seu texto, você fizer apenas um parágrafo na sua redação, com certeza
sua redação vai ser penalizada, viu? Vai ser bastante penalizada e sua nota vai cair. Por isso, muito cuidado com esse quesito. Próximo tópico aí, foi que eu coloquei para vocês terem bastante atenção também. Deve apresentar uma ideia núcleo, né? Já falei aqui da questão do espaçamento, e você tem que entender que o parágrafo, ele precisa ter uma ideia núcleo. O que é uma ideia núcleo? É uma ideia principal. Quantos parágrafos sua redação pode ter? Ali a redação do Enem, entre 4 ou 5 parágrafos, dependendo da sua letra e dependendo dos seus argumentos. Se você tiver muita coisa para falar, você pode acrescentar mais um argumento. Então, tá aí. 4 a 5 parágrafos terá o seu texto, né? Cada um desses parágrafos, cada um deles tem que ter uma ideia principal, tem que ter uma ideia núclea, tá certo? Lá na introdução, qual vai ser a ideia núcleo ali? Vai ser a sua tese. No desenvolvimento, qual vai ser a sua ideia núcleo? Vai ser o tópico frasal, daqui a pouco vou explicar para vocês a ideia principal do parágrafo. Lá na conclusão também vai ter uma ideia central, que é justamente a retomada da tese, e aí você vai desenvolver isso na proposta de intervenção, é uma das sugestões que eu vou trazer para vocês, né? Então, observe o seguinte, que quando o aluno pega um texto e aí, por exemplo, ele vai começar a desenvolver essa redação, ele, em um único parágrafo, ele fala de vários problemas. Em um único parágrafo, ele fala mais ou menos de uns 3 problemas, e ele não desenvolve nenhum desses problemas. Ele vai só citando, vai só colocando, e fica aquele excesso, trazendo até um pouco de característica de um texto mais expositivo do que argumentativo, porque ele vai só jogando ideias, problemas, e não vai argumentando, não vai desenvolvendo aquela ideia. Então, isso mostra que é um aluno que não fez o seu projeto de texto, não fez um bom planejamento e que sua redação vai ter grandes problemas, né, em relação à progressão textual, em relação à coerência, ao sentido das ideias, tá? Vai ser um texto bastante confuso. Por isso que você tem que ter muito cuidado para o seu texto não apresentar esse tipo de características, tá certo? Então, já saibam desse critério. Cada parágrafo vai ter uma ideia dupla, uma ideia principal, tá certo? O próximo tópico aqui vai falar do quê? Tenha cuidado com os parágrafos muito curtos ou muito longos, tá certo? Eu acabei de dizer para vocês que um texto, uma redação para o Enem só vai ter 30 linhas. Então, muito cuidado com a proporção dos parágrafos. Não fazer uma introdução longa demais e nem curta demais. Muitos alunos acham que só colocando o tema ali e a tese de forma bastante vaga, já está com a introdução pronta, suficiente. Mas aí, às vezes, o parágrafo ele ficou tão resumido que não apresentou a clareza suficiente. Então, você tem que ter essa noção. Eu já cheguei até a comentar com vocês também que eu não gosto de, por exemplo, dar uma quantidade X de linha para cada parágrafo, porque vai depender muito do tamanho da letra de cada aluno. Às vezes, o aluno tem uma letra bem pequena, outros têm uma letra mais extensa. Então, primeiramente, a dica que eu dou, o conselho que eu dou é que vocês conheçam a letra de vocês, como é que vai ficar a organização da sua letra na folha de redação. Eu já disse que essa folha está disponível na internet, você pode pegar, imprimir várias dessas folhas, vários modelos, para que vocês façam os textos, façam a redação nesse modelo, porque no dia da prova você não vai estranhar. Já vai ter ideia mais ou menos de quantas linhas vai ter sua introdução, quantas linhas tem que ter cada parágrafo de desenvolvimento e quantas linhas terá o parágrafo de conclusão, tá certo? Mas o conselho aqui vai ser mais ou menos na mesma proporção. Se a introdução tem 7 linhas, por exemplo, os parágrafos de desenvolvimento vai ter entre 7 a 10, dependendo da sua letra. O parágrafo de conclusão também vai ter entre 7 a 10, dependendo do espaço que sobrar ali no final da sua redação, ok? Então, muito cuidado. Geralmente, uma introdução mais interessante está ali entre 5 a 8 linhas, né? Entre 5 a 8 linhas, acredito que é o suficiente para que consiga colocar tudo,
né, contextualizar em relação ao tema, acrescentar a sua tese, incluir um daqueles modelos de introdução que eu mostrei para vocês, por citação, por alusão histórica, é o suficiente, entre 5 a 8 linhas, tá? Passou disso, você já vai ter um pouco mais de prejuízo, acredito eu, na hora de desenvolver os parágrafos e na hora de concluir seu texto. Por isso, muito cuidado e façam bastante textos, treinem bastante, porque dessa forma, com certeza, você vai conseguir elaborar uma boa estrutura para sua redação, certo? Vamos ver aqui o último tópico. Ó. É preciso respeitar as margens. Muito cuidado com a questão das margens, porque muitos alunos adoram quebrar essa regra. Vamos lá. Vamos lá. Vou explicar para vocês o que é essas margens. As margens, tanto esquerda quanto direita, existem para serem respeitadas, portanto, não os atrapalhe no momento que escreve a versão definitiva, tampouco deixe buracos entre as palavras, né? Tem que ter cuidado também com essa organização. As margens que eu falo são essas linhas aqui, ó. Essa linhazinha aqui, que fica nos extremos da folha. Tudo que você for escrever tem que estar aqui dentro. Nesse espaço aqui da folha, aqui dentro, tá? O que tiver fora vai ser considerado o quê? Fora da margem. É como se você não tivesse conseguido completar a palavra. Eu botei até aqui o exemplo da palavra Brasil para vocês terem uma ideia. Então, nada de ultrapassar essa linha aqui na lateral. Nada de ultrapassar essa linha aqui, tá? E nada de ultrapassar essa outra linha aqui, nem a margem esquerda e nem a margem direita. Você vai ter que respeitar esse trecho aí. Tanto é que isso é algo que não é novidade, que vocês aprenderam isso desde a infância, quando estava lá na escolinha, que não pode ultrapassar essas margens, porque o que vai ser considerado é apenas o que está dentro da folha da redação. Por isso, tenham muito cuidado com esse tipo de erro. Outro conselho que eu vou dar para vocês. Inicie seu texto na linha 1. Por quê? Muitos alunos adoram deixar essa linha aqui vazia. Ó. A linha 1 deixa vazia, sempre salta uma linha, aí começa o texto aqui na linha 2. Ou então, o que é que fazem? Colocam o tema da redação na linha 1, para lembrar do tema, né? Tem aluno que adora fazer isso. Repete aqui, a gente dá a sugestão do tema e aí coloca o tema da redação na linha 1, salta uma linha e vai começar o texto na linha 3, né? Porque acho que vai ficar mais organizado. Mas observe que você está desperdiçando linhas, tá? Primeiramente, no Enem não é obrigado colocar título na redação, isso é opcional. E qual foi o conselho que eu dei para vocês? Que não, se não é obrigatório colocar título, então não coloque. Aproveite essa linha que seria a linha do título, né? O título é mais arriscado você perder ponto do que ganhar, porque ali ele vai ter que ter coerência com a sua redação, com o seu texto. Então, o conselho é, não coloque título. Mas se você tem esse hábito, sempre treina, tem a facilidade de colocar um título, então, ok, tudo bem. Mas a minha dica é que não coloque. E não fiquem achando que se você começar a redação bem aqui na linha 3 ou na linha 2, tá? Isso quer dizer o quê? Que você está ultrapassando uma linha a mais. Não. Se você começou na linha 2, essa linha aqui vai ser considerada linha vazia, tá bom? Vai ser uma linha vazia. E nada de fazer símbolos nessas linhas vazias, tá certo? Porque na folha da sua redação, lembra lá dos critérios que pode levar o aluno a tirar nota 0? Na folha de sua redação tem que ter apenas o seu texto, apenas o conteúdo do seu texto, o parágrafo da introdução, o parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Muitos alunos gostam de fazer esses símbolos aqui, tipo eliminando a linha 1, ó, eles vão fazendo esses símbolos, ou botam um X, e aí começa a redação na linha 2. Não faça isso. Ou então, o que acontece? Terminou, né? Iniciou.
até mesmo na linha 1, fez bonitinho o parágrafo de introdução, fez bonitinho o parágrafo de desenvolvimento e de conclusão. E aí o texto terminou aqui na linha 25. Concluiu o texto na linha 25. E ficou esse espaço aqui, entre a linha 26 e a linha 30. E aí ele não quis deixar esse espaço e, sei lá, faz um risco, faz um desenho, faz alguma... Gente, não pode fazer isso. Tá lá na cartilha do participante, tá? Tá na cartilha do participante que na folha da redação tem que ter apenas a redação. Você não vai assinar seu nome na folha da redação. Você não vai colocar recado para a banca organizadora na folha da redação. Você não vai colocar mensagem política, mensagem religiosa, nada disso. É só o texto, é só a redação. Então tenha muito cuidado, porque se você fizer algo do tipo, seu texto pode ser zerado. É só você pegar a cartilha do participante e rever todos os critérios que levam a aluna a tirar nota 0, tá bom? Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês em relação a isso. Então, nada de colocar título na linha 1. Aliás, título não, desculpa, o tema da redação na linha 1, porque já se sabe qual é o tema, não precisa repetir na folha de redação. Comece a introdução na linha 1, isso é muito importante. Vamos ver aqui o modelo de um parágrafo padrão, tá? Para que vocês consigam organizar a estrutura dos parágrafos da redação de vocês de uma forma mais organizada, que não prejudique o sentido, a coerência da redação. Primeira coisa que vocês têm que fazer é que existe sim uma estrutura para o parágrafo. A gente viu mais ou menos ali na introdução como é que se monta um parágrafo de introdução. Vocês viram que eu sempre chamei a atenção para o começo, para o meio, para o fim do parágrafo, como é que o candidato iniciou um texto, como foi que ele desenvolveu ali a ideia principal, como é que ele concluiu essa ideia, tá? E a gente chama essa estrutura de parágrafo padrão. O nome já diz, é um padrão que os parágrafos da sua redação eles vão seguir. Esse parágrafo padrão, ele é composto do tópico frasal. Lembra que eu disse no início dessa aula que todo parágrafo tem que ter uma ideia núcleo, uma ideia central, uma ideia principal. A gente vai chamar essa ideia núcleo de tópico frasal. Esse tópico frasal, ele deve ser desenvolvido, né? Que a gente vai chamar sobre o desenvolvimento do parágrafo. E na maioria das vezes, concluído. Porque na maioria das vezes, vocês viram que na introdução, nem sempre eles botavam a ideia de conclusão, mas deixava dinâmico o sentido do texto para o próximo parágrafo. Isso é muito bom para chamar a atenção. O ideal é que você faça mesmo o parágrafo padrão na estrutura de um texto completo de dissertação argumentativa. Como é que é essa estrutura? O texto dissertativo argumentativo, ele não vai ter desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão, pois o parágrafo também se divide da mesma forma. Cada parágrafo vai ter um tópico de introdutório, que a gente chama esse tópico de tópico frasal, que é a ideia principal. Esse tópico frasal ele vai ser desenvolvido, que é a parte do desenvolvimento do parágrafo, e o fechamento desse parágrafo para dar continuidade ao próximo parágrafo ou para fechar a redação, tá certo? Se você fizer essa estrutura em todos os parágrafos, o seu texto vai ficar muito bem organizado. Olha aqui o que é o tópico frasal para vocês entenderem melhor o conceito dessa ideia núcleo. Vamos lá. O tópico frasal corresponde a um período em que se apresenta a ideia que será desenvolvida. A segunda é a ampliação, em que se explica, aprofunda, comprova, exemplifica, discute, enfim, desenvolve o que foi apresentado no tópico frasal. Examine o exemplo a seguir. Já vou mostrar o exemplo. Vamos só analisar aqui o que eu acabei de ler. O tópico frasal, ele corresponde à ideia que será desenvolvida. Essa ideia é a que a gente chamou de ideia núcleo, ideia principal. Como é que a gente desenvolve essa ideia? É uma ampliação. Essa ideia ela vai ser desenvolvida. Eu posso desenvolver ela por meio de uma explicação, um aprofundamento ali daquela ideia, uma comprovação que você pode fazer por meio de exemplos, né? Aqui, ó, por meio de exemplos, discussão,
Enfim, é o que foi apresentado no tópico frasal. Você vai desenvolvendo para que aquilo que está sendo discutido no parágrafo esteja bem claro para aquela pessoa que vai avaliar, para aquela pessoa que vai ler aquele parágrafo. Nesse exemplo aqui, você vai visualizar melhor. Eu peguei um parágrafo daquela redação nota 1000 que analisamos nas primeiras aulas. Lembra dessa redação aqui, ó, da Marina Camalher? Essa redação aqui é sobre a formação educacional dos surdos no Brasil, os desafios, não é isso? Nós analisamos nas primeiras aulas como foi composta a introdução, como é que foi composto o desenvolvimento. Observe que são 2 parágrafos de desenvolvimento aqui. E como é que foi composta a conclusão. Observe o seguinte, que cada um desses parágrafos que vocês estão vendo aí, eles apresentam um começo, um meio e um fim. Eu acabei de mostrar que aqui, ó, é a introdução do texto, aqui é o desenvolvimento e aqui é a conclusão. Mas os parágrafos desse texto aqui também, ó, cada parágrafo dele também vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Um desenvolvimento e uma conclusão. Vai ter 3 ideias aí, uma principal, uma de desenvolvimento e uma que fecha o raciocínio do parágrafo. Aqui da mesma forma, nesse parágrafo de desenvolvimento também e nesse também, a gente observa que vai ter o tópico frasal iniciando o texto, que geralmente é o primeiro período do parágrafo, não é o tópico frasal. A ideia vai ser desenvolvida aqui na parte do meio e concluída já aqui no finalzinho para trazer já a próxima problemática no parágrafo seguinte. Aqui já vai ser a conclusão do parágrafo. Então, o parágrafo também apresenta um tópico frasal, que é como se fosse botar um TP, tópico frasal, a ideia principal do parágrafo. Aqui, ó, o desenvolvimento e aqui a conclusão, tá certo? Depois que o seu parágrafo apresentar essa estrutura, aí você parte para outro parágrafo, aqui, ó. No caso, para esse. Esse daqui também vai ter a mesma estrutura. Ele vai ter o tópico frasal, ele vai ter aqui o desenvolvimento e aqui ele vai ter a conclusão. Vai ter a conclusão. Não estou vendo aqui o primeiro período, mas eu vou botar uma barra. Ah, tá aqui. Vou botar uma barrinha aqui para vocês se situarem melhor. E a mesma coisa ocorre com o parágrafo da conclusão. Talvez o da conclusão é o que mais mude um pouco por conta da proposta de intervenção. Mas eu vou mostrar os modelos para vocês dessa proposta, que vai esclarecer bastante. Você já vai saber mais ou menos como é que vai estruturar, como é que vai fazer, certo? Então, vamos lá analisar. Eu coloquei aqui em destaque o segundo parágrafo desse texto aqui. Vamos ver como é que a gente percebe esse tópico frasal, esse desenvolvimento e essa conclusão dentro do parágrafo. Esse é o primeiro parágrafo de desenvolvimento do texto que a gente já analisou, tá? Então, na hora que eu ler aqui, vocês vão lembrar que esse parágrafo que já foi analisado nas primeiras aulas. Observe. Inicialmente, o entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar, posteriormente exercer uma profissão. Aí eu volto aqui, ó. Lembra que nessa redação, a participante, ela vai abordar 2 problemas, que o primeiro é o preconceito que ainda existe em relação aos surdos, né? Isso que foi analisado, e o segundo é a falta de atenção do Estado. Falta de atenção do Estado, vocês lembram disso? Aqui eu estou mostrando esse parágrafo aqui, ó. Esse parágrafo aqui que eu estou mostrando nesse exato momento, tá? Esse parágrafo aqui, que é o segundo, aliás, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que vai abordar essa problemática aqui, ó, o preconceito ainda existente na sociedade em relação aos surdos. Vamos lá. Essa parte em negrito, que eu acabei de ler para vocês, a gente vai chamar de tópico frasal.
Por quê? Porque é a ideia principal desse parágrafo de argumentação. Vou botar até aqui logo o T e o P para vocês já se situarem que aqui é o tópico frasal. Ou seja, aí é a ideia principal. Está falando do que? O entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se deficientes auditivos fossem incapazes de estudar, posteriormente exercer uma profissão. Pronto. Aqui encerra o tópico frasal, a ideia principal. O que se espera que o candidato, que o aluno faça a partir daí? Desenvolva essa ideia. Não é isso? Desenvolva esse tópico frasal. Vamos ver se ele foi desenvolvido. De fato, tal atitude, quando se diz que tal atitude vai fazer referência ao que foi dito anteriormente. Não é isso? Então já dá essa ideia de retomada. Se relaciona ao conceito de banalidade do mal trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Agora, prestem atenção, tá ou não está explicando o que foi dito no tópico frasal? Tá ou não está desenvolvendo a ideia? Está. Observe que aqui está falando sobre o quê? Que a sociedade tem uma mentalidade retrógrada em relação aos deficientes, né? Acham que eles são incapazes de estudar, que eles são incapazes de exercer uma profissão. E aí, ela vai justificar essa ideia aqui, fundamentando o que foi dito no conceito de banalidade do mal por Hannah Arendt. Não é isso? Observe que aqui tem apenas uma ideia desenvolvida, uma problemática desenvolvida, uma problemática que foi apontada lá na introdução, tá certo? Essa parte que está toda em laranja, que eu coloquei aqui para vocês na cor laranja, a gente vai chamar de desenvolvimento, tá? Aqui é o desenvolvimento do parágrafo. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais organizado. Aqui é o desenvolvimento do parágrafo. Então, é a parte em que vai ser justificado a ideia núcleo. E para finalizar o fechamento do parágrafo, ele precisa também do fechamento da ideia. Então, observe que quando se usa esse conector aqui, nesse sentido, aliás, nessa situação, a gente mais uma vez percebe que faz retomada aquilo que já foi dito anteriormente também. Então, nessa situação, vai falando aqui o que vai acontecer, o medo do preconceito que pode ser praticado, mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo a deficiência à margem dos seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulados. Observe que aqui é um fechamento da ideia. Foi iniciada pelo tópico frasal, ela foi desenvolvida aqui, fundamentando de acordo com o conceito da socióloga, e foi finalizada aqui a ideia, né? A conclusão aqui, o Czinho de conclusão, foi finalizada aqui. E nessa finalização, o que torna mais interessante é que ela volta a citar Esparta, que foi algo também citado lá na introdução. Então, ela faz retomada daquilo que foi dito. Não é uma repetição de palavras, é uma repetição, é uma retomada de ideias, tá? Que é essencial para que o texto tenha uma coerência. Então, observe isso aí, ó. O parágrafo, ele vai ter um tópico frasal, que é esse primeiro período, a ideia principal do parágrafo. Ele vai ter o desenvolvimento, que aí está exemplificado na cor laranja, e vai ter o fechamento da ideia, que está aí destacado aqui no finalzinho desse parágrafo. Observe que não é um parágrafo muito curto, não é um parágrafo muito longo, é algo que eu acredito que numa folha de redação fique ali entre 7 a 10 linhas estourando, dependendo do tamanho da letra, tá certo? Eu vou mostrar aqui outra estrutura de parágrafo padrão, para vocês conseguirem visualizar bem como é que é essa organização. Observe, eu vou ler
Eu vou ler sem interrupção esse parágrafo. E na hora da leitura vocês vão acompanhando e vão tentando analisar o que é o tópico frasal, o que é o desenvolvimento e o que é a conclusão. Depois da leitura, a gente vai analisar com mais calma cada uma dessas partes. Vamos lá. A leitura apresenta vantagens tanto no que diz respeito ao aprendizado quanto ao entretenimento. Ao se praticar essa leitura, ocorre ampliação do vocabulário do leitor, uma vez que esse se depara com palavras desconhecidas e precisa procurar seu significado para ter uma boa compreensão do que foi dito. Além disso, o leitor também aprende sobre diversos assuntos, aumentando seu repertório cultural e aprimorando sua visão crítica da realidade. E toda essa aprendizagem e todo esse aprendizado é uma forma de lazer, pois as pessoas podem usar sua criatividade para irem a locais desconhecidos e compartilharem de experiências inusitadas. E aí, observaram? Conseguiram perceber a ideia principal? Conseguiram perceber aí o desenvolvimento e o fechamento do parágrafo? Vamos analisar que a ideia principal aqui está destacada na cor vermelha. Então, vamos lá analisar aqui esse parágrafo. Vamos ver essa parte que está na cor vermelha para que a gente perceba, só um minuto, para que a gente perceba melhor o que foi dito nesse tópico frasal. Vamos lá. Só adicionar aqui o pincel, ok. A leitura apresenta vantagens tanto no que diz respeito ao aprendizado, né? Que foi destacada a palavra aprendizado, e também ela vai apresentar vantagens em relação ao entretenimento. Então, tem duas palavrinhas núcleo aqui dentro desse tópico frasal. Se está dizendo que a leitura apresenta vantagens nesses dois aspectos, no aprendizado e no entretenimento, isso tem que ser justificado ao longo do parágrafo. E a gente percebe que aqui, nesse trecho onde está na cor preta, ele vai justificando a questão do aprendizado. Por que apresenta vantagem no aprendizado? Aí vai justificar que é por conta dessa ampliação do vocabulário do leitor, vocês podem ver aqui sublinhado. Também vai justificar dizendo que aprende diversos assuntos, que aumenta o repertório cultural, o aprimoramento da visão crítica da realidade. Então, observe que vai justificando por que uma das vantagens é o aprendizado. E no fechamento, ele vai mostrar que isso resulta no quê? E todo esse aprendizado é uma forma de lazer. Então, o aprendizado, ele vai trazer o lazer. É isso? O que aqui está destacado como entretenimento. Então, observe que foi trabalhado tudo que está dito aí no tópico frasal, falando da questão das vantagens, por que o aprendizado é uma vantagem, por que o entretenimento ele vai resultar dessa forma aí que ele chama de uma forma de lazer. Então, observe que está tudo bem explicado, dividido em períodos. Aqui, ó, o primeiro período, aqui o segundo, o terceiro e o quarto período, tá certo? Então, observe que aqui a gente tem um modelo de um parágrafo padrão, com começo, com meio, com fim, com tópico frasal, com desenvolvimento e com uma conclusão. Tá legal? Então, essa é a aula de parágrafo padrão. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? A gente vai continuar na nossa próxima aula. Vou explicar para vocês melhor o parágrafo da conclusão, vou mostrar para vocês como é que vocês vão também organizar esse parágrafo, tá? Então, até mais. Até a próxima aula.